Glória a Deus, graça e paz. A presença de Deus é muito, 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 muito real, coisa linda. Hoje eu quero ministrar para vocês, falar um pouquinho sobre a Bíblia. Claro, a gente sempre fala, mas eu quero dizer como a Bíblia é honesta, como ela fala, transmite, ela fica realmente, ela conta o fato como ela, não esconde absolutamente nada. Ela retrata as pessoas, os seus pensamentos, às vezes ela fala das emoções. Quando você está vendo Jesus andando, ele até sabia, Deus dava discernimento para ele saber o que o outro estava pensando, coisa maravilhosa, ela retrata. Então, ao mesmo tempo que ela fala de Deus, como Deus criou o mundo, como o homem caiu, como o homem se afastou de Deus, ao mesmo tempo que ela fala sobre o pecado tendo entrado, mas ele entrou e também a graça de Deus alcançou o homem, ela retrata exatamente os conflitos familiares, ela mostra como Deus então vai, busca novamente o homem, cria um plano perfeito, onde um inocente morre, que não tinha nada a ver com a história, um animalzinho, e ele então é sacrificado, o justo pelo injusto, aquele que não tinha culpa nenhuma. A Bíblia fala de guerras, fala de paz, a Bíblia fala de escravidão, ela fala sobre lealdade, sobre amizade, ela não esconde nada, conta tempo de fartura e tempos de escassez, e quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós já tivemos nosso tempo de fartura e de repente podemos estar passando uma escassez, mas olha, melhor é o fim do que o começo. Deus completa, Deus muda, Ele continua sendo Deus, né? Então, conforme você vai lendo, você vai vendo da busca a Deus, a dependência de Deus, mas também a gente descobre que muitas e muitas vezes a idolatria tomou conta do povo, se afastou de Deus, e isso muitas vezes retrata a gente também, que às vezes numa hora de luta, de dificuldade, a gente sem entender porque alguma coisa está acontecendo com a gente se esfria, a gente fica um pouquinho mais longe de Deus. Então, como eu disse, a Bíblia realmente, ela não esconde nada, ela está repleta de história, e muitas dessas histórias a gente vai se identificando, conforme a gente está lendo essas histórias, né? São personagens como eu e como você, vai falar conosco, e hoje eu quero meditar com você justamente sobre uma passagem, onde os sentimentos humanos, eles são descritos de uma maneira que só aquele que conhece lá no íntimo, conhece o meu coração, ele poderia expor esse coração, aquela parte mais assim, lá dentro da gente, mas ele expõe com uma finalidade, ele expõe porque ele está querendo tratar, ele está querendo curar, ele está inclusive querendo arrumar, pôr no lugar aquilo que precisa ser colocado, e muitas vezes, através de todo esse tempo, ele também faz o quê? Uma autorrevelação de quem é esse Deus. E conforme você está lendo, você vai ver que, normalmente, o sentimento é uma das partes, assim, é essencial no relacionamento de todo mundo. E sentimento sempre vai aparecer no meio de relacionamento. Ações, pensamentos, palavras, elas são carregadas de sentimento. E eu quero começar lendo com você em Mateus capítulo 12, no versículo 33 e 34, olha o que a Bíblia diz. Ela fala assim, olha: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa resposta nós sabemos que Jesus deu aos fariseus, quando eles estavam atribuindo a Belzebu um milagre que Jesus tinha feito, quando ele trouxe libertação a um homem que estava endemoniado, cego e mudo. Jesus faz uma cura sobrenatural. Mas olha que coisa interessante, eu queria que você reparasse na passagem, tornem. Deus usa situações que muitas vezes eu e você criamos, mas algumas Ele mesmo cria, para que através dessa situação Ele possa transformar. Esse tornem que nós estamos vendo, cabe a nós
tornem, a nós cabe a parte de mudar, de transformar aquilo que é ruim em algo bom. É isso que é a passagem: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Deus, inclusive, quando Ele está dizendo, você vai lendo na Bíblia, você vai ver em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Ele fala assim, olha, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele, do seu coração, é que procedem as fontes da vida. E, acima de tudo, nós sabemos que o que Deus quer começar a mudar na tua vida e na minha é o nosso coração. Por quê? Por causa dele, por causa da queda, que foi corrompido, por causa desta queda. O processo de Deus tem que começar no teu íntimo, no meu íntimo. É isso que a palavra de Deus diz. E, às vezes, Ele não só vai mudar o nosso coração, muitas vezes Ele vai passar, inclusive, por uma mudança externa, pessoal. Eu sei porque Ele fez isso comigo também, né? Então, como eu estava dizendo, Ele está dizendo assim, olha, nessa passagem, vamos voltar à nossa pregação, que os sentimentos, eles expressam, e também as nossas reações vão falar sobre o acontecimento, mas ela vai falar, inclusive, sobre como eu e você interpretamos fatos naquele momento. Como é que eu e você lidamos com essas emoções que vão estar presentes em toda e qualquer situação? E aí, cada resposta, cada pensamento, cada sentimento e até mesmo as nossas emoções podem ser revelados. E quando são revelados, é porque Deus quer modificar aquilo que você está lendo ou está ouvindo através de uma ministração, mas nós precisamos deixar. Gente, o livro de Marcos, no capítulo 4, que nós vamos conversar agora, a pregação, eu quero dizer para vocês, eu já li, tenho certeza que vocês também já leram muitas vezes. Só que também tenho que confessar que desta vez, conforme eu estava lendo, eu levei tanto tupiche. Você sabe o que é tupiche? A gente brinca quando pega aquele, né, o chicote para bater, tupiche. Aí você pensa, eu estou tão bem na fita, e você vai lendo e o Espírito Santo vai te trazendo algumas coisas, e você fala, errei aqui, também errei ali. E aí, quando você está vendo, você está dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu não estava nem vendo que caminho que eu estava andando. E eu quero justamente falar sobre Marcos capítulo 4. E você e eu sabemos que enquanto Jesus esteve na terra, enquanto Ele andou aqui, naqueles 3 anos de ministério dele, Ele aproveitou cada momento, cada segundo para ensinar, exortar, para manifestar o seu poder, para revelar o amor de Pai, porque Ele e o Pai são um, né? Aquele que vê Jesus, vê o Pai é Espírito. Como é que nós vamos ver o Espírito? Não vamos, mas quando você olha para Jesus, você começa a ver e entender quem é o Pai. Ele começa a falar sobre a graça, como sermos salvos dessa condenação externa, que eu e você, condenação eterna, que nós estamos fadados e que deveríamos receber. Nessa passagem não foi diferente. Ele está à beira-mar, ele está ali conversando com as pessoas, mas era uma multidão tão grande, que ele precisou entrar num barquinho, se afastar um pouco com aquele barco, para que as pessoas pudessem ouvir, fossem ministradas, né? Ele entra no barco e aí começa a falar por parábolas. E as parábolas ele falava justamente para aquele que era a multidão. Mas quando ele chegava perto daqueles que eram seus, e ele chegava e falava assim, explica para nós. Jesus, então, começava a explicar, de acordo com as perguntas que eles faziam. E eu quero dizer para vocês que o Caio e eu, no início da nossa conversão, quantas vezes nós pusemos um enorme ponto de interrogação ao lado da passagem que a gente não entendia. E quantas vezes Deus falava conosco e a gente ia ficando eufórico, porque aquilo vinha e entrava lá dentro, queimava o coração. Você não precisa fazer faculdade de teologia, você não precisa nada, você só precisa do Espírito Santo. Nós nunca fizemos faculdade teológica, mas a gente tem fome e sede, e conforme é a tua fome, a tua sede, é a maneira que Ele começa a se revelar. Para os seus, Ele realmente explicava. Então, você pode falar para o Espírito Santo, me explica, eu não entendi. Então, vamos ler um pouquinho sobre essa passagem. Marcos 4, 35 a 41, diz a palavra do Senhor.
Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, entra na cena, imagine a cena, água batendo para todo lado, água entrando dentro daquele barco, e vocês sabem que dentro, os discípulos de Jesus, ali tinham pescadores, eles poderiam saber exatamente o que fazer naquela situação, eles sabiam como agir numa hora de fúria, e eles foram acordar assim mesmo a Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Que pergunta é essa? Vento forte é extremamente comum naquele lago. Por quê? Porque existem duas montanhas especificamente que ficam do lado oeste daquele lago. Ele é chamado de mar, mas ali é um lago, é o lago da Galileia, e aquelas duas montanhas, elas têm como se fosse um vale, formando um corredor, e que encana o vento que realmente aí vem do mar, o mar Mediterrâneo. Aquele vento vem, canaliza e ele entra direto no mar da Galileia, no lago da Galileia, que é chamado de mar, e as ondas ficam violentas. Ali não era uma chuva, eles conheciam aquilo, provavelmente algum daqueles que eram pescadores já tivessem passado por aquilo, mas eles ficaram com medo, eles ficaram assustados, e a forma como eles falaram com Jesus, infelizmente, não foi um pedido de socorro, não foi um pedido de ajuda, foi uma interpelação. Mestre, não te importas? Não te importas? O vento então foi, você sabe, nós já lemos, ele despertou, ele repreende o vento, ele diz ao mar: acalme-te, fique quieto. E aí eu comecei a pensar, como eu disse, vocês já ouviram essa pregação, vocês já leram essa passagem, mas eu comecei a pensar, primeiro, e os barcos que seguiam? Onde eles estavam nessa hora? A Bíblia não fala nada sobre eles, mas com certeza, a bênção que veio sobre os discípulos, se tornaram bênção também para aqueles outros que estavam seguindo. E aí tem uma lição, gente, que muitas vezes eu e você somos abençoados pela bênção que o outro recebe. Pode ser a sua esposa, que na sua família ora e busca mais a Deus. Pode ser seu marido, que realmente é aquele, como sacerdote, que busca. Mas a tua bênção, quando você recebe, ela também chega até outras pessoas. Isso para mim foi um negócio muito gostoso, mas ao mesmo tempo gerou muito temor, porque às vezes a gente recebe uma bênção e a gente acha: nossa, que bom, estou bem na fita, e não, na verdade você recebeu por causa de outro, mas eu e você podemos estar longe do caminho, longe, sem obedecer o que a palavra de Deus diz. E Jesus naquele momento está expondo os sentimentos daqueles homens, ele está indo no foco central. Por que vocês são medrosos? Como vocês ainda não têm fé? O medo existia justamente porque eles não tinham fé. Justamente o problema que eles estavam vivendo no exterior, no externo, era tão grande que eles esqueceram quem estava com eles.
Eles esqueceram. É bem verdade que naquele momento eles não conheciam totalmente quem era Jesus e ficaram possuídos de grande medo, de grande temor. Graças a Deus gerou temor neles, né? Porque eles disseram assim: quem é este que até vento e mar lhe obedece? Sabe, queridos, quantos ensinamentos tem nessa passagem? Inclusive, o meu maná que saiu ontem, todos vocês aqui sabem, né, que a igreja tem diariamente o que nós chamamos de maná, que é uma palavra que a gente traz para a igreja, porque nós precisamos te alimentar diariamente. Todo dia, um dos pastores faz uma pregação, uma pequena, curta, é uma meditação mesmo. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, nos ajude. Você sabe que nós estamos chegando, gente, até parece propaganda, né? Mas nós estamos chegando a 6.000 pessoas que são nossos seguidores. Isso é pura glória e graça de Deus, porque nós estamos em época de pandemia. Antes de começar, 2 anos atrás, nós não entendíamos nada do que essa coisa de mídia social. Um ou outro tinha um pouco mais de conhecimento. Então, eu te convido que você não só se inscreva no teu canal, que você continue nos assistindo, mas, acima de tudo, que você participe, porque nós nos preocupamos com a tua fé, nós nos preocupamos com a tua meditação diária, né? E aí, vamos voltar um pouquinho aqui, porque eu fico pensando, dentro desse ensinamento, desse maná, eu fiquei pensando como Jesus devia estar exausto. Gente, imagine a cena, e ele dormia. Eu, claro, como sou muito curiosa, eu falei, nossa, naquela época já tinha travesseiro. A Bíblia diz que ele estava deitado em cima de um travesseiro, profundamente, dormindo. Agora, isso é para mostrar como Jesus era como eu e você. A Bíblia está dizendo que ele estava sujeito às mesmas leis que eu e você temos. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, ele tinha tristeza, ele tinha ira, ele tinha esgotamento. Vai pensando por que Deus deixou isso registrado. Quantos de nós estamos esgotados? Quantos de nós estamos cansados? Quantos de nós, na nossa luta, na nossa caminhada, gente? Quantos de nós? Temos momentos da nossa fé com esses altos e baixos. Nós podemos ter nos saído muito bem numa hora de uma provação, mas quando chega outra, eu e você podemos estar como eles, com medo, com pouca fé. Isso acontece, é por isso que eu quis trazer. E Jesus dormia profundamente. É claro que eu e você ficaríamos também apavorados. Claro, sei lá, talvez você vá fazer uma viagem dessa de barco, eu não sei, mas a nossa situação do dia a dia, muitas vezes, nos faz ficar apavorados. E, com certeza, Jesus se importava. E aquela ventania, aquela tempestade de vento, ela se transformou numa provação. Agora, vamos parar um pouquinho. As coisas que acontecem na tua e na minha vida, elas podem ser uma consequência natural da natureza, queda do homem, a doença que chega. Deus, por que o Senhor me deu essa doença? Não, a doença entrou, é por isso que veio a morte, por causa da queda do homem, né? Então, eu não sei se aquele vento veio por causa de um fenômeno natural, né, natureza, por causa desse corredor. Eu não sei se veio de Satanás, com fúria querendo matar Jesus. Ele já tinha tentado lá no pináculo, ele já tinha tentado, vai que de repente ele consegue com aquele vento. Não sei se foi o próprio Deus criando toda aquela circunstância, para que as pessoas conhecessem mais quem era aquele homem que estava com eles no barco. Mas eles tinham saído de um lugar para ir para o outro em cima da palavra de Deus. Foi o próprio Jesus que falou, vamos para o outro lado, passemos para o outro lado. E eles em obediência. É como nós acabamos de ouvir esse testemunho. Sou um homem de Deus, busco a Deus, faço tudo certo, sou dizimista. Em obediência, essa luta chega do nada e de repente você fica sem chão. Você fica totalmente exposto, a tua emoção vem para fora. E muitas vezes, nesse momento, eu e você, ficamos como aqueles homens.
com medo. Nós ficamos como aqueles homens, nós ficamos sem fé. Nós ficamos sem fé. Aí você vai falar assim, mas por que você acha que aqueles homens não conheciam Jesus? Quem Jesus era? Por causa de uma única palavra, está escrito mestre, mestre. Mestre é aquele que ensina. Um escriba, por exemplo, ele é um mestre. As pessoas precisavam conhecê-lo mais. Era um início do ministério de Jesus. Então, eles estavam aprendendo a conhecer quem era esse Deus. E isso me fez pensar justamente nas nossas lutas que todos passamos, porque muitas vezes, quando essas tempestades chegam perto de nós e nos pegam de surpresa, desprevenidos, o que vai acontecer? Vem para fora a reação, seja uma reação de sentimento, seja uma reação de fala, né? Seja uma reação de pensamento. Gente, eu sei de crente que xinga, claro, eu sei que vocês não, mas tem gente, você acredita que tem gente que xinga? Você acredita que tem gente que berra quando a coisa não dá certo? Né? A Bíblia diz, na sua casa não haja gritaria, mas talvez você tenha um neto como eu, quando um dia eu fui repreendê-lo, porque eles estavam brincando, subindo em tudo que era lado e só gritando. E eu falei assim, Mateus, a Bíblia diz, na sua casa não haja gritaria. Vovó, aqui não é a minha casa. E continuaram fazendo tudo. Eu não sei, às vezes, né? De repente, você está achando, não, aqui não é a minha, não sei. Eu não sei, mas nós temos que entender que pega a gente de surpresa. Pega a gente de surpresa. E isso só vai revelar que cada um de nós tem um nível de fé diferente. Isso só vai falar que eu e você, nós somos diferentes um dos outros. Nós somos, queridos. As dificuldades vão chegar, vão pegar a gente desprevenido, e a nossa reação vai depender do conhecimento que nós temos desse Deus. Alguns vão chegar e vão dizer, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Foi aí que eu levei um monte de tupiche. Tem oração que eu faço a Deus há 25 anos, e ainda eu não tive a resposta. O Senhor está vendo o que nós estamos passando? O Senhor sabe, eu não estou aguentando mais. Faz alguma coisa, Deus, são 25 anos de pedido de oração. Eu estou com medo, ou eu estou com pouca fé, ou eu estou me esquecendo de todas as outras vezes que Ele já agiu, supriu, cuidou. Você só vai pensando, fui eu que passei por isso e não vocês. Jesus acalmou aquela tempestade, mas Jesus acalmou também o coração deles. Sabe por quê, queridos? O príncipe da paz, ele tem paz. Ele tem paz para tuas lutas externas, mas Ele também tem paz para suas lutas internas. E quando eu estou falando dessa paz interior, eu estou dizendo que a paz interior é uma ausência de conflito interno. Eu não estou falando que não existe o externo, ele existe, mas dentro de você, você tem certeza que o príncipe da paz está no controle de tudo. Você pode não entender, mas ele está. A luta está aí, ela é real. Você nunca vai estar só. Nunca vai estar só. E é Ele que vai te trazer paz, apesar de toda a sua luta. Aí você vai pensar assim, Jesus, o Senhor estava lá com eles. Gente, vamos ser francos, não tem hora que a gente acha que nós estamos sozinhos na história, naquela luta. Você pensa que não tem, que ninguém está se importando, existe isso mesmo. Mas Jesus estava com eles. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 28, como eu amo essa passagem. Mateus 28, o versículo 20, mas só a parte B. A palavra de Deus diz assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diariamente, a cada momento, cada tempo, em cada situação, passando ou não por tempestade, Ele está contigo. Ele está contigo. Jesus estava expondo naquele momento o que estava dominando aqueles homens, era o medo. Homens adultos como nós, que temos medo.
É normal, Ele sabe disso, Ele te conhece, gente. Aqueles homens foram incapazes de lutar com o problema externo, foram. E muitas vezes eu e você também somos incapazes. Jesus conhecia os discípulos, mas Ele estava ensinando a caminhar diante deles pela fé. Essa tua situação, essa tua luta só está te fazendo aprender a conhecer mais quem é esse Deus. Ele faz a mesma coisa com você e comigo. Qual a lição? Faltava coragem para eles. Por quê? Porque eles não tinham fé. Simples assim. Medo, falta de fé. Eles não tinham coragem, falta de fé. Aí você pode perguntar, mas o que eu devo fazer para aumentar a minha fé? Eu preciso disso. Olha, eu confesso que eu fiquei orando, Senhor, aumenta a minha fé. E talvez eu e você vamos precisar fazer exatamente igual aquele pai que um dia chegou para Jesus para curar o filho dele, que tinha um espírito mudo, e ele chega para Jesus e no meio da conversa, eu estou falando em Marcos 9, 22 a 24, ele chega, se o Senhor pode. Aí Jesus responde, se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai respondeu, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Ou como eu gosto dessa passagem. Querido, você não precisa ter medo de chegar para Jesus e falar, eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor é bom, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé para essa circunstância, para essa situação. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e como eu tenho me preocupado com esse tempo de pandemia, porque muitos não estão conseguindo vir à igreja, muitos estão trabalhando demais, o amor de muitos por Jesus está se esfriando. Eu estou falando do amor, inclusive, dentro dos que estão na casa do Pai, sabe? Mas a Bíblia diz que quanto mais você ouve uma pregação, quanto mais você lê a Bíblia, ou algum livro que vai te alimentar, aumentar a tua fé, mais você e eu vamos crescer no conhecimento desse Deus, e a nossa fé vai ser aumentada. Talvez a gente precise fazer isso, passar mais tempo buscando a Deus. Como eu disse, aqueles homens estavam aprendendo a conhecer a Deus, e nós sabemos que Ele está conosco, e o que Ele quer fazer? Nos fazer crescer, amadurecer. Através dessa maturidade, nós vamos realmente conhecer mais de Deus. Mas será que nós conhecemos esse poder de Deus? O que eles viram naquela cena, a pergunta foi, quem é este? Então eu devolvo essa pergunta para você. Quem é este Deus que você crê? Qual é o tamanho desse Deus? Uma vez no meu consultório, eu estava atendendo uma paciente, e ela chegou, sentou e falou, nem Deus dá conta de mim, nem Deus dá conta. Era uma arrogância tão grande, uma presunção tão grande, que eu comecei, meu Deus, tem misericórdia, não liga para o que ela está falando, porque se Deus tiver que se revelar para aquela mulher, do jeito que ela está dizendo, Ele não consegue me dominar ou resolver o meu problema, e se Ele resolver agir do jeito que ela está pedindo, misericórdia, eu espero que Deus sempre trate comigo e com vocês com muito amor, com muita misericórdia. A Bíblia diz, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da nossa vida. Nós não precisamos de fúria de Deus, porque nós já temos a fúria do diabo toda hora chegando para nós, porque esse é o papel dele. Jesus perguntou, por que vocês ainda não têm fé? O que representa, gente, esse vento e mar se submeter à palavra, às ordens de Deus? O que representa para a tua vida obedecer o vento e o mar, obedecer a essa ordem de Deus? Sabe, eu acho tão interessante, eu sei que muitas vezes o diabo quer roubar a tua paz, te trazendo luta, te trazendo dificuldade, roubando até presentes que Deus está querendo te dar, mas vento e mar obedecer a esse Deus? Eu gosto de pensar que peixes também obedecem. Como assim, Raquel? Lembra de Jonas?
Não foi um peixe que chegou ali e engoliu Jonas? Lembra de Pedro? Pedro chega e fala, olha, nós temos que pagar um imposto. Jesus falou assim, vai lá, pesca um peixe. Esse peixe vai trazer o dinheiro para pagar para você e para mim. Eu não sei se o peixe engoliu aquele dinheiro, se apareceu a moeda dentro daquele peixe. Eu não sei, eu sei que o milagre é tanto que ele ainda chegou no anzol de Pedro e tudo foi resolvido. Você não tem que pensar como que Deus vai fazer, querido. Você não tem que se preocupar, mas será que Ele vai fazer assim, essa? Deixa Ele ser Deus, deixa Ele ser Deus. Ele sabe como resolver. Sabe, a Bíblia fala, inclusive, que os demônios obedecem a Deus. Um pouquinho à frente, em Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler uma passagem, quando Jesus, ele pega um homem que foi possuído de um espírito imundo, e diz a Bíblia que aquele homem tinha uma legião. Para você entender o que é legião, o exército romano, quando era formado de uma legião, eles tinham 6.000 soldados. Então, aquele homem tinha 6.000 demônios dentro dele. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não era um demônio. Tem crente que tem medo de um demônio. Tem gente que não quer falar de demônio. Queridos, você não é assim. Não é porque você é muito corajoso. Não, é porque você recebeu a autoridade desse Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus expôs o que estava acontecendo. E Ele expulsou aquela legião daquele homem. 6.000 demônios entraram em porcos e foram jogados de despenhadeiro abaixo. Imagina a fúria que estava dentro daquele homem. Imagine a luta, a guerra. Que poder é esse? Que poder é esse? É uma voz de comando, é uma voz de autoridade, é uma voz, poder puro sobre aquele homem. Tudo aquilo em uma só pessoa. É isso que a palavra de Deus diz. Então, vamos lembrar um pouquinho do que ele fez? Jesus andou sobre as águas. Nós estamos falando que ele tinha poder sobre o vento, sobre o mar. Agora, ele anda em cima das águas. A Bíblia diz que Jesus alimentou por 2 vezes uma multidão tão grande. A primeira vez com 5 pães e 2 peixinhos. A segunda, 7 pãezinhos e alguns peixes. Pensando em homens, mulheres e crianças, 5.000 homens. Que dá isso? Que poder é esse? Que poder é esse, que é o Deus que você crê que tem? A Bíblia diz que Jesus curou cegos, surdos, mudos, paralíticos e que ressuscitou mortos. Que poder é esse? Que poder é esse? Só porque uma mulher chegou devagarzinho e tocou na veste dele, para que ninguém soubesse. Ela não podia tocar, ela estava perdendo sangue, ela era considerada impura. Impuro não podia chegar perto de ninguém. Ela tocou, foi curada. Que poder é esse? Qual é o tamanho da tempestade que você está passando? Qual é a luta que você está enfrentando? É uma luta, uma crise no teu casamento? É um problema com drogas? Problema com pornografia? Eu não sei, pode ser falta de dinheiro, pode ser perda de emprego, pode ser enfermidade, pode ser perda de algum ente querido. Eu não estou menosprezando o problema, eu não estou dizendo que ele não seja real. A tua luta externa, ela é verdadeira, mas eu e você precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos orar, nós precisamos pedir. Sabe, queridos, Jesus atendeu a pedido de demônios. Como assim, Raquel? Eu não estou falando que os demônios oraram para Jesus, mas você lembra esses demônios que estavam naquele jovem gadareno? A legião? Eles chegaram e começaram. Por que você veio aqui antes do tempo? Veio aqui para nos atormentar? A tradução fala, peço-lhe que não nos atormente. Era um pedido que os demônios estavam fazendo a Jesus. E depois eles fazem outro, não nos mande para fora, nos mande para os porcos. Jesus atendeu. Aí você vai falar, por que Jesus atendeu? É muito simples,
porque ele estava tornando visível uma realidade que os homens não conheciam. A dureza, a malignidade daqueles demônios que estavam dentro de uma só pessoa. Ele estava falando, esse é o reino invisível que às vezes as pessoas não veem, mas que eu estou dando autoridade inclusive para vocês fazerem as mesmas coisas. O que eles fizeram com aquele gadareno, quantos eles eram, tudo isso ficou exposto. A malignidade do diabo, o que ele tenta, o que ele vai atrás. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, é isso. Mas você tem que pensar, que poder é esse que até mesmo o diabo tem que pedir autoridade, tem que pedir para Jesus o que deve ser feito, quanto mais eu e você, que somos filhos de Deus, que já conhecemos, que já entendemos, que já caminhamos. Eu não estou dizendo que nós podemos não cair, que nós podemos num momento de fraqueza, não entender que a nossa fé diminuiu. Eu estou dizendo que este Deus é o Deus que um dia foi te buscar, te resgatar. Aleluia, que poder é esse? Que lição você e eu podemos tirar de tudo isso? Eu e você muitas vezes agimos exatamente igual àqueles discípulos. Não fica achando, nossa, que povinho. Não, nós somos assim mesmo. Nós conhecemos Jesus há tanto tempo, já andamos com eles, nós já fizemos tantas coisas, nós já temos visto, experimentado, nós já temos participado desse poder, né? Mas ainda nós não cremos o suficiente. A verdade é essa. Nós não temos a certeza de que Ele está controlando até mesmo a situação mais louca e esdrúxula. Mais louca e esdrúxula. O dia que eu soube que o Enzo estava doente, eu tenho um querido amigo nosso, que ele é médico e a área de atuação dele é essa. Ele falou exatamente a frase que vocês falaram. Raquel, cada convulsão, neurônios são queimados e não voltam mais. Você já pensou uma pessoa ficar todo esse processo tendo convulsão uma atrás da outra, não parando, dias e dias, indo para a UTI, sendo entubado. Você já pensou? E você viu como ele está? E você viu o que Deus fez? Que Deus é esse? Que poder é esse? Que vai contra a medicina, que vai contra um decreto dos homens, que vai contra uma palavra que diz que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente, que você não vai ter, não vai ser. Que Deus é esse? Oh, glória a Deus! Só de pensar no controle que Ele tem. Queridos, o que eu e você precisamos é ter paz. Nós precisamos ter confiança, acreditar, aprender a confiar nesse Deus. A fúria de Satanás virá, ela sempre vai existir, ela sempre vai ser grande. Mas você não tem que ter medo, porque maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Cuidado com a forma como você expõe os seus medos, as suas preocupações. Uma coisa é você orar, clamar, outra totalmente diferente é você duvidar do amor, do cuidado desse Deus, do poder que Ele tem, por causa da tempestade que eu e você estamos passando. Jesus não estava fazendo pouco caso. Ele podia dormir porque ele sabia, primeiro, no Deus que ele cria. Ele estava aqui como homem, hein? Ele sabia que Deus tinha um plano para ele, ele sabia como ele iria morrer, ele sabia quem ia ser o traidor. Mas sentindo tudo aquilo que eu e você sentimos, apesar de tudo isso, em nenhum momento ele deixou de cumprir o plano de Deus. Isso é maravilhoso. Quem dirige a tua vida? Quem é o Deus que dirige a tua vida? Muitas vezes, nós mesmos dizemos isso. Senhor, o Senhor está vendo? O Senhor sabe o que está acontecendo comigo? Olha a injustiça que eu estou passando. Senhor, eu estou me sentindo só. Morreu meu pai, morreu minha mãe. Eu estou me sentindo sem um amigo. Senhor, o Senhor está vendo. Sabe, querido, durante toda a nossa vida,
em toda e qualquer que seja a situação, elas nos levarão a conhecer mais e mais quem é este Deus que você e eu cremos, que temos aprendido a andar, a confiar. Então a pergunta agora é: qual é o nível da tua fé e da minha fé? Eu e você servimos ao Príncipe da Paz. Ele pode e sabe como aquietar o mar, mas Ele também sabe como aquietar o seu coração. Ele tem visto, você nunca está só. Nada vai chegar a você, guarda isso, nada vai chegar a você que você não possa suportar. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, diz a palavra do Senhor: não sobreveio a vocês nenhuma tentação. Tentação quem manda é o diabo, tá? Quando Deus manda alguma coisa para nós é provação. Tentação é do diabo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não me permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Ele dá limite para o diabo. Você só vai até aqui. Lembra de Jó? Você não vai tocar, você não vai matar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Nossa parte, orar, clamar, reclamar mesmo, mas também crer. Também crer que Ele está usando isso para te ensinar, para me ensinar, para nos fazer mais dependentes dEle, para fazer com que a gente não fique se achando que nós somos o máximo, que nós somos bom demais, que pastor não passa por luta. Nós somos ovelha como vocês, nós temos as mesmas lutas, mas tanto nós como vocês, como ovelhas, nós precisamos crescer no conhecimento de quem é este Deus. Seja esse crescimento através de experiências, mas o nosso discernimento precisa aumentar. E aí sim, eu e você vamos nos tornar instrumentos na mão de Deus. E aí sim nós vamos poder abençoar outros que também vão passar por lutas. E nós vamos falar assim: não, eu já passei, calma, vai dar certo, Deus está no controle. Isso Ele tem possibilidade, mas Ele precisa ver a nossa fé. Então te convido, vamos ficar em pé nesse momento. Vamos orar a Deus. Nós estamos chegando ao fim do tempo, fim dos anos, fim deste ano. Tanta luta, tanta coisa está acontecendo, mas eu queria que neste momento de oração, que você e eu começássemos a pensar: quem é este Deus? Fecha teus olhos. Oh, aleluia. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. A Bíblia diz que Ele é conselheiro, que Ele é príncipe da paz. Ele é o bom pastor, mas Ele também é o carpinteiro. E carpinteiro é aquele que sabe trabalhar com coisas duras, com corações endurecidos e que precisam ser tocados. Ele é a luz do mundo, Ele é o nosso Redentor, Ele é Pai da eternidade, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumidor da nossa fé. Ele é o Amém, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é a videira verdadeira. Ele é o nosso Messias, nosso Mestre, o Santo de Deus, o Mediador, o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição, a vida. Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é a rocha, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o cabeça da igreja, a porta, a água viva, o pão da vida, o Emanuel, o Deus conosco.
Ele é a rosa de Saron, Ele é profeta, a brilhante estrela da manhã, que na escuridão que você está passando, essa luz pode começar a brilhar em qualquer manhã. Ele é juiz, mas Ele também é pastor e bispo das nossas almas. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai da eternidade, mas Ele também é servo. Diz a palavra do Senhor que Ele é o noivo, Ele é o filho unigênito, mas Ele também é o homem de dores. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é a pedra angular, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é o nosso Messias, Ele é o eu sou o que sou. É isso que a palavra de Deus fala sobre o teu Deus, sobre o meu Deus. É isso que nós precisamos orar nesse final de ano. Eu não sei como está terminando o seu. A tua promessa pode ainda não ter chegado. Você pode não estar entendendo, mas Ele é o que é. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação, não há sombra, não há dúvida. É porque Ele é amor que Ele realmente vem e nos cerca com esse amor e se importa com aquilo que eu e você estamos passando. Oh Pai amado, nós queremos terminar esse culto te pedindo perdão, Senhor. Quantas vezes, Pai, estamos sentindo só, achando que o Senhor não está vendo, ouvindo o nosso clamor, Pai, que o Senhor não está vendo as nossas lutas, a nossa solidão, Pai, as nossas perdas nos fizeram, Senhor, trouxeram ao nosso coração, trouxeram tanto sentimento de abandono. Está faltando um amigo, está faltando uma pessoa que nos ouça, está faltando alguém onde a gente possa chegar e falar o que nós pensamos, Pai. Oh doce Espírito, obrigado pela Tua palavra. Quantas e quantas vezes eu mesmo já preguei sobre ela, Pai, mas tudo tem o seu tempo, Pai, e a Tua palavra diz: melhor é o fim do que o começo, Senhor. O Senhor é aquele Senhor que começou a boa obra em nós, Pai, mas o Senhor há de completar. Nós te damos total liberdade da Tua na nossa vida. O Senhor é Senhor da nossa vida. Nós te colocamos entronizado no nosso coração, Senhor. Nós queremos aprender mais e mais quem é este Deus, Pai, não de ouvir falar, não pela fé do outro, não pela fé do meu marido, da minha esposa, mas nós queremos andar com o Senhor, Pai. Nós queremos um tempo novo. Nós estamos buscando o Senhor, mesmo que quem esteja ao nosso lado não está buscando como nós. Cada um é responsável pela sua própria fé. Cada um subirá ou não de acordo com o seu livre-arbítrio. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem vida e tem vida em abundância. O Senhor quer se revelar cada vez mais. Nós podemos conhecer-te não somente como mestre, aquele que conhece a palavra, mas nós queremos andar com o Senhor. Vem, querido Deus, vem, querido Deus, nos perdoa mesmo, Senhor, mas nos dá, Senhor, essa força, fortalece o nosso caminhar com o Senhor, traz um renovo aos nossos corações. As experiências que tivemos contigo, Pai, elas pertencem ao ontem. Nós queremos tudo novo, e o Senhor tem coisa nova. Nós queremos nesse fim de ano, Pai, deixar tudo aquilo que tem trazido peso, tristeza, medo, ansiedade. Nós queremos deixar no Teu altar, nesta hora, neste momento. Entregamos a nossa enfermidade, entregamos a nossa pequenez, entregamos os julgamentos que têm sido feitos sobre nós, entregamos as injustiças, as falas erradas, Pai. Deixamos tudo nas Tuas mãos, ao nosso juiz, ao nosso Deus, ao nosso advogado, ao nosso provedor, e nós dizemos: nós somos daqueles que não recuam. Vem,
Vem, doce Espírito, toca em cada um que aqui está, toca em cada um que está nos vendo e assistindo. Eu te peço um renovo, eu te peço um novo tempo. Tira o medo, tira a ansiedade, tira a dor, tira a preocupação, e nos dá, Senhor, experiências novas e sobrenaturais. Surpreenda-nos, Senhor, surpreenda-nos, Senhor, neste novo ano. Surpreenda-nos, Senhor. Paizinho, cada